Você tá aqui procurando um vídeo que te ajude a passar na prova do Detran, acertei? Então você tá no lugar certo, porque eu vou te mostrar agora algumas questões muito cobradas aí na sua região. Concorda comigo que sabendo o que vai cair, o que você tem que responder, você acerta todas as perguntas e passa com notaço? Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim Passei. Sem demora, vamos analisar a primeira pergunta da prova que você vai fazer. Márcio, condutor recém-habilitado, utilizou-se de seu veículo para exibir manobra perigosa como arrancada brusca, derrapagem, deslizamento e arrastamento de pneus em via pública sem a devida autorização. Nesse caso, o que pode acontecer com o Márcio? A letra B diz que o Márcio receberá uma penalidade de multa multiplicada por 60, vai ter ainda cassação e, como se não bastasse, 5 pontos anotados na CNH. Isso tá certo ou isso tá errado, professor? Mais errado que isso, impossível. Essa bagaceira aqui que o Márcio está fazendo é sim uma infração de trânsito e existe previsto para essa infração de trânsito, sim, uma penalidade de multa multiplicada. Porém, é por 10. A multiplicação do valor da multa é por 10, não é por 60. Então tá aqui o primeiro erro. Segundo erro é dizer que existe cassação para isso que ele fez. Não tem cassação, tem suspensão. E o último erro é a pontuação. Porque isso aqui que o Márcio fez é uma infração de natureza gravíssima. Para as infrações de natureza gravíssima, os pontos acumulados no RENASH são 7. Falei certo na editora. São 7 pontos, não são 5. Seria 5 pontos se ele tivesse cometido uma infração de natureza grave, como por exemplo desobedecer um agente da autoridade de trânsito, conduzir veículo automotor sem cinto de segurança, e um monte de coisa aí. Mas para essa conduta infracional, a infração é gravíssima, não é grave, então não acumula 5 pontos, acumularia 7. E mais um detalhezinho, anote. A pontuação não é anotada na CNH. Nunca na vida você vai pegar a CNH de uma pessoa e ver ali anotado, ó, 7 pontos, porque isso não faz sentido. Imagina uma pessoa com a CNH fugiu a palavra. Recém-renovada, obrigado. Ela renovou a habilitação tem 3 dias. 2 dias depois da renovação, ela recebe uma multa. Infração gravíssima, 7 pontos acumulados na carteira. Então vai ter que trocar a carteira agora? É porque há 2 dias ela recebeu uma carteira renovada, não tinha ponto. 2 dias depois já acumulou ponto. Aí tem que trocar? E vamos supor que tenha. Uma semana depois ela comete outra infração de natureza média, mais 4 pontos. Aí tem que trocar? Então isso não faz sentido. A pontuação é anotada no RENASH. E já que eu falei de anotada no RENASH, anota essa informação porque cai em prova. Onde se registram as pontuações cometidas por infrações de trânsito? Resposta, no RENASH. Anota isso. Vou voltar aqui. O que a letra C está falando? Que para a conduta do Márcio, a penalidade será multa mais advertência por escrito. Errado também, não marca a letra C não. Porque a advertência por escrito, pessoal, foi criada para substituir a multa. Então não pode ter multa mais advertência por escrito. Ou é uma coisa ou é outra. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa foi flagrada buzinando demais, certo? Não sei por que motivo ela sentou a mão naquele raio daquela buzina e não soltou mais. A infração por buzinar demais é de natureza leve. Tá anotando isso aí? E não tendo essa pessoa cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, ao invés da multa, vai vir advertência por escrito. Vai vir. É lei. Não é pode vir ou não. Não é a autoridade de trânsito que decide isso. Tem que vir, tá lá escrito na lei. Isso também ocorre quando a infração é de natureza média. Por exemplo, uma pessoa foi flagrada conduzindo veículo automotor de 4 rodas com o braço para fora, segurando o volante com apenas uma das mãos, ou com coisas entre braços e pernas dirigindo. Tudo isso é infração de natureza média. Se ela não cometeu nenhuma outra nos últimos 12 meses, ao invés da multa, virá advertência por escrito. E nunca multa mais advertência por escrito. Ou é uma coisa ou é outra. Já falei, tô repetindo para você memorizar. D está dizendo que não vai ser aplicado nada para o Márcio, não vai ser aplicado penalidade nenhuma, pois isso não é infração de trânsito. Aí falou caquinha. Então, para você acertar essa pergunta na moralzinha, você vai marcar a letra A. Utilizar do veículo para exibir manobra perigosa, fazer arrancada, derrapar, deslizamento, arrastamento de pneus sem a devida autorização em via pública é uma infração de natureza gravíssima. A penalidade é multa. O valor da multa é multiplicado por 10. Haverá pontuação no RENASH e suspensão da CNH. Analise as afirmativas abaixo e conclua. Primeira afirmativa é a seguinte: normas gerais de circulação e conduta no trânsito têm como objetivo máximo definir o comportamento incorreto dos usuários das vias terrestres para maximizar conflitos, transtornos e acidentes.
Fala pra mim que tu percebeu que tem uma pegadinha sinistra aqui nessa afirmativa. Fala pra mim, mente se você não viu. As normas gerais de circulação e conduta, elas têm como objetivo, olha só, definir comportamentos corretos, para que esses comportamentos corretos minimizem, ou seja, diminuam os acidentes de trânsito. Ave Maria, isso não faz sentido nenhum, Marco, um negócio desse não, hein? Vamos ler com atenção o que o item 2 está falando. Nas vias terrestres, a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui antes de falar que esse trem está errado. Os examinadores do Detran estão por dentro, estão sabendo, já sacaram que as pessoas hoje estão muito preguiçosinhas para ler. As pessoas estão desatentas, com a cabeça no mundo da lua. Raramente uma pessoa vive focada, concentrada, ali, presente com a mente e o corpo num determinado local. Isso está sendo raro, cada vez mais raro. Sabendo disso, o que eles fazem? Embutem uma palavrinha só errada dentro de uma frase gigante. Pronto, já era. 99% das pessoas erram. A pegadinha aqui está no lado da via que a pessoa deve andar. A pessoa tem que trafegar pelo lado direito da via, deixando o lado esquerdo livre para ultrapassagem. Então o certo aqui seria, nas vias terrestres a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas, ou seja, uma pintura, por exemplo, na pista de rolamento, destinando aquela faixa para caminhão, para ônibus, para moto, entendeu? É lado direito. Aqui botou o lado esquerdo para derrubar e pior que derruba. Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deverá verificar algumas coisas. Primeiro, se o veículo e equipamentos obrigatórios, como limpador do para-brisa traseiro, estão em ordem. Viu o que eu acabei de falar? A frase está praticamente certa, tem apenas um detalhe errado. Limpador do vidro traseiro não é item obrigatório. Limpador do vidro dianteiro, ou seja, do para-brisa dianteiro, sim. E se você está atento na hora da prova, você teria percebido que limpador do para-brisa traseiro não existe. Para-brisa é o vidro da frente. O vidro de trás não chama para-brisa não. Só que na hora de ler, a pessoa lê assim, ó, limpador do para-brisa. Por preguiça, nem nota que está escrito traseiro aqui, pronto, já acha que está certo e se ferra. Todas essas afirmativas estão incorretas porque os examinadores embutiram palavrinhas erradas no meio das afirmativas e muita gente cai. Oh, tristeza disso, né, não, editora? A prova já tá custando cara com força, a pessoa ainda vai gastar dinheiro com taxinha de reteste. Mas pra mim, né, a pior parte é a grana, é a frustração, sentimento de frustração, de derrota. Letra C, tudo tá errado, vamos seguir. Quando uma sinalização proíbe que um condutor permaneça em um determinado local por um tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros, ela tem a seguinte configuração. Ou seja, qual é a placa que será instalada num local que proíbe que uma pessoa permaneça ali por um tempo superior a embarque e desembarque? Bom, vamos lá. Para acertar essa bagaceira, tu tem que entender de definições. Qual é a definição de parada? É permanecer num local por um tempo necessário ao embarque e desembarque de pessoas do veículo. Exemplo, maridão levou a esposinha amada para o trabalho. Chegou no local enquanto ela está desembarcando do veículo, isso chama parada. Maridão veio buscar a amada no final da tarde dos trampos. Chegou no local enquanto ela está embarcando no veículo, isso chama parada. Estacionamento é permanecer num local por um tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Vamos ficar com o mesmo exemplo para vocês entenderem. Maridão levou a esposinha amada para os trampos, ela desembarcou do veículo. Após o momento que ela fechou a porta e saiu e foi para trabalhar, não precisava do pra, né? Foi trabalhar, ele aproveitou para responder umas bagaceiras ali no celular. Pronto, pessoal, já está estacionado, porque não tem mais ninguém embarcando e desembarcando do veículo. Conseguiu entender? A pergunta está dizendo que é proibido permanecer num local por um tempo superior ao embarque e desembarque. Então é proibido estacionar. Pronto, primeira parte da bagaceira nós já detonamos. Se está falando que a placa é de proibido estacionar, não é essa da letra D, porque isso aqui fala que existe um estacionamento ali na frente. Essa placa aqui é de serviços auxiliares. Aqui não proíbe nada, não permite nada, apenas informa que existe estacionamento. Letra B não é uma placa de proibição, é o contrário, é uma placa de permissão. Está dizendo que você pode estacionar em locais que normalmente não poderia. Essa placa da letra A são duas proibições que existem nela. Você não pode nem parar, nem estacionar. Mas a pergunta está dizendo que a proibição é apenas para o estacionamento. A parada pode. Então é a placa da letra C.
Proibido estacionar é essa placa aqui. Pode marcar na confiança, na moralzinha e vamos seguir. Rapidinho. Peraí. Ó, calma. Ei, olha pra mim. Não erra a placa em prova do Detran, não. Quebra esse galho pra mim, poxa. Pensa numa coisa fácil nas provas do Detran, é a tal da placa. Porque, pessoal, uma coisa relacionada à infração e penalidade às vezes não tem sentido. Quando você acha que é gravíssimo, é leve. Quando você acha que é médio, é grave. Às vezes tu acha que a medida administrativa a ser aplicada é retenção e é remoção. Quando você pensa que é remoção, é retenção. Mecânica também é sinistra. Por exemplo, sabe o que é virabrequim? Pistão, canister, ventoinha. Essas bagaceiras sim são difíceis. É aceitável você falar isso. Nós temos trem difícil na prova do Detran, legislação e mecânica. Concordo. Agora, a placa, sério, a maioria dos símbolos que estão pintados na placa tem sentido. Tem a ver com o nome. Tem uma relação, se você ficar olhando e procurando, o nome é parecido. Uma ou outra pode até não fazer sentido, como por exemplo isso aqui, alfândega, um traço. Sim, aí eu concordo. Agora é uma ou outra no meio de 500 placas. A gigantesca, esmagadora maioria das placas tem sentido. Estude com calma, com atenção, sem botar pressão na sua cabeça. Vai ficar botando pressão. O troço já é difícil pra estudar. Você fica ainda se pressionando. Ah, você tá entendendo nada. Ah, que trem difícil. Ô, que ódio. Gostaria de estar comendo churras em vez de estudar isso aqui. Pô, você vai fazer essa prova do Detran uma vez só na vida. Depois que você pegar sua carteira de motorista, nunca mais você vai precisar fazer prova do Detran. Tu tá estudando 15 dias pra fazer uma coisa que nunca mais você vai precisar fazer e tá achando difícil. É sério mesmo? Ah, que isso? Letra C nessa, vamos seguir. Caso você esteja com dificuldade para passar ou tá com medo da prova que tá chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. A calibragem dos pneus de um veículo deve ser feita de acordo com a especificação correta e preferencialmente quando? Calibragem tu sabe que é botar ar nos pneus, não sabe? E o que é pressão correta? É porque tem pneus que pegam 21 libras, tem pneus que pegam 28, 32, 33. Meu carro, por exemplo, pega 33 libras. Isso que é calibragem de acordo com a especificação correta. Preferencialmente qual é o melhor período para fazer isso? É antes do pneu rodar, pessoal, porque quando o pneu roda, o atrito do pneu com o asfalto, às vezes o asfalto quente, faz com que o ar dentro do pneu fique aquecido. Ar aquecido expande. Então aprendeu isso na aula de português, não aprendeu? Se o ar expandiu, quando você medir lá, ele vai dar a libra incorreta. Então você tem que fazer a calibragem quando o pneu está frio, ou seja, antes de rodar. Não é frio, temperatura meteorológica, tipo assim, só vou calibrar meu pneu o dia que estiver nevando, o dia que estiver fazendo 0 grau abaixo de zero. Não, 0 grau abaixo de zero não existe. O dia que estiver fazendo 3 graus abaixo de zero. Não, não é esse tipo de frio. Quando fala aqui, letra B, que acerta quando tiver frio, é o pneu. Ou seja, antes de rodar, mesma coisa que tivesse escrito aqui. A melhor hora para fazer a calibragem do pneu é antes do pneu rodar, antes de você pegar a estrada para fazer umas viagens, uns feriadão prolongado. Letra B nessa aqui, não precisa nem ler as outras, você já sabe qual é a certa. Mecânica básica é sinistra, vamos seguir. Aí, ó, tô falando que mecânica básica é sinistra, toma aí, ó. O sistema que tem por função ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. É chamada de quê? Qual o nome dessa desgrama que faz essa bagaceirinha aqui na paradinha? A letra A tá dizendo que o nome disso é chave de ignição. Tá certo, tá errado, professor? Erradíssimo. Chave de ignição, ela serve para ligar, desligar o motor de um veículo, também para bloquear o volante. Chave de ignição é chave mesmo de ignição, pessoal. Tô enfiando umas bagaceiras lá para ligar o motor. Ela não tem a finalidade de desacoplar, acoplar nada com o motor. Letra B tá dizendo que o nome disso é chave de roda. Não. Quando o teu veículo fura uns pneus, você precisa trocar o pneu, certo? Pelo pneu do step, concorda? Para trocar, você tem que tirar uns parafusos da roda. Você não consegue tirar esse parafuso da roda se você não tiver a chave de roda, porque com dente não dá. Chave de roda é para tirar os parafusos do bagulho para trocar a paradinha. Professor, então o nome disso é volante do motor, porque aqui tá falando de motor? Não, só tá falando de motor na pergunta e tem um tal do motor na resposta, mas é só coincidência. O volante do motor é que faz a ligação entre o motor e a embreagem, basicamente. Faz a ligação, faz o elo. O nome do sistema que tem por função ligar e desligar a força do motor da parte restante da transmissão é chamada de embreagem. Tu pisa na embreagem, desacopla
acopla a transmissão do motor. Tu solta a embreagem, acopla de novo. Aí a força gerada pelo motor vai chegar nas rodas através da transmissão. Tô falando de forma bem simples para tu entender que a minha finalidade é te ajudar a passar na prova. Compreender de cor salteado, tintim por tintim, não é minha finalidade aqui. Para isso você teve o cursinho da autoescola, ou tá tendo o cursinho da autoescola de 45 horas, né não? Eu não tenho que ficar aqui destrinchando os trenzinhos pra tu, não. Eu tô aqui pra te ajudar a passar, e você vai passar. Confio em você. Vá pra prova focado, pensando em notaço, hein? Nada desse negócio de eu fazendo os 21 tá bom demais. E professor, aqui são 40 perguntas, fazendo 28, eu já tô satisfeito. Satisfeito? Você tem 100 trilhões de neurônios. Tô falando de trilhões. Roda essa desgrameira pra funcionar na hora da prova do Detran. Que não precisa nem de 100 trilhões lá pra passar na prova do Detran, não. E uma via arterial, cuidado que isso aqui é muito importante. Via arterial, você tem que prestar atenção nisso aqui, na via, no tipo de via. Numa via arterial, quando todo o veículo 2 está pedindo passagem ao veículo 1. Nesse caso, qual será a atitude mais correta a ser executado pelo veículo 1 que trafega 60 km por hora? Presta atenção, olha aqui para mim. Tem duas coisas aqui na pergunta que tu não pode deixar passar batido. Primeiro é que tipo de via a pessoa tá, via arterial. Segundo, a velocidade que o veículo 1 tá, 60 km por hora. Isso aqui faz toda a diferença. Vamos ler o que está falando na letra A. O veículo 1 ele tem que se deslocar para a pista de rolamento à direita. Não tem, porque não pode, não dá, é proibido. Mas professor, como é que você sabe que é proibido? Tem alguma placa falando aqui que é proibido? Não tem placa, mas tem uma sinalização horizontal. E aonde está esse trem? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma sinalização horizontal chamada linha longitudinal. Qual é o formato dela? Contínuo. Se o formato é contínuo, isso significa que é proibido de fazer mudança de faixa. Esse veículo 1 fazer mudança de faixa, não pode. Então, se o veículo 2 está pedindo passagem com buzina, com farol, se o condutor meteu o cabeção do lado de fora e está xingando a pessoa do veículo 1 da frente, ele não pode ir ele não pode ir para a faixa nem da direita nem da esquerda, porque as duas linhas são formato contínuo. Acho que eu dei uma pequena emboladinha aqui daí, mas deu para entender, não deu? Então, pessoal, a sinalização horizontal é contínua. Quando é contínua é proibido mudar de faixa, não pode. Então o outro vai ficar piscando o farol até o farol queimar. O veículo não pode fazer isso, porque se ele fizer que uma fiscalização tá aqui escondidinha debaixo de uma árvore, infração gravíssima isso aqui. Se a pessoa estiver na PPD, ela perde a PPD por causa de um simples detalhe de ficar no farol atrás lá. Letra B já tá falando o seguinte, que o veículo 1 tem que se deslocar para um dos acostamentos, mas não pode se deslocar por causa da linha contínua. E mesmo que aqui fosse linha pontilhada, ele não pode trafegar pelo acostamento para uma pessoa passar. Não pode, é proibido. O acostamento é para pedestre, para bicicletas, ou para uma cinquentinha, ou para pessoa até com veículo para lá por causa de uma emergência, o carro está apresentando defeito. Para isso, o acostamento. Trafegar pelo acostamento é infração. Letra C está falando o quê? Que o veículo 1 tem que empreender mais velocidade em seu veículo. Pronto. Aqui está o esqueminha que eu pedi para você prestar atenção nas duas informações. Você lembra que eu te falei isso? Preste atenção em duas informações na pergunta, no tipo de via e na velocidade do veículo 1. Por que eu pedi para você prestar atenção? Para você não cair na besteira de marcar a letra C. Porque veja bem, pessoal, falou que esses veículos estão numa via arterial. Qual é a velocidade máxima de uma via arterial? Fala que você sabe que é 60 km por hora. Fala aí, deixa eu ouvir. Isso aí. Numa via arterial, a velocidade máxima que pode ser empreendida é 60 km por hora. E se liga, tá falando que o veículo 1 já está na velocidade máxima, 60 km por hora. Então, se ele está na velocidade máxima, nunca, jamais, nas vidas, que ele poderia empreender mais velocidade, porque se ele fizer isso, ele vai ultrapassar a velocidade máxima e pode ser multado por isso. Então, por isso que você teve... por isso que você tem... Então, é por isso que eu falei para você prestar atenção no tipo de via, que é arterial, que a velocidade máxima é 60 km por hora, e na velocidade que o veículo 1 está trafegando. Já é o limite, 60 km por hora. Então, ele não pode aumentar a velocidade, não. Eliminando A, B e C, sobrou letra D para você marcar. O correto é o veículo 1 permanecer na pista e na velocidade que está até que surja uma oportunidade de ceder passagem. E que tipo de oportunidade seria essa, professor? Como, por exemplo, quando a linha deixar de ser contínua e passar a ser pontilhada, seccionada, tracejada ou interrompida. Tipo essa aqui. Aí sim, se a linha fosse desse jeito, quando ela se tornar desse jeito, ele pode sair para a direita para o infeliz do carro 2 passar. Letra D, para acertar essa perguntinha, considero muito difícil, leia com atenção. Assim ficará fácil. Vamos seguir.
Conduzir veículo que não esteja registrado e nem devidamente licenciado é uma infração de que natureza? Letra A está dizendo que é infração de natureza gravíssima, até aqui está certo. Porém, de responsabilidade do condutor do veículo. Mentira! Todas as vezes que houver problemas com a documentação do veículo ou problemas com os equipamentos obrigatórios dos veículos, por exemplo, limpador de para-brisa, pneu, farol, qualquer equipamento obrigatório. Tá anotando? Tá anotando? Problemas com os equipamentos obrigatórios, todos, e problemas com a documentação do veículo, todas. Isso é de responsabilidade exclusiva do proprietário. Sempre do proprietário, não tem exceção. Então, quando fala que a infração é de natureza gravíssima, tá certo. Porém, quando fala que a responsabilidade dessa bagaceira é do condutor, tá errado, não marca. O que a letra B tá falando? Que a infração é de natureza grave. Pronto, já pode parar de ler aí se você quiser, porque eu acabei de falar que a infração é de natureza gravíssima. Porém, para não falar que não tem mais erro, tem, ó. Tá dizendo que a pessoa, quando comete uma infração de natureza grave, ela vai receber uma multa e 6 pontos na CNH. Mas não existe 6 pontos. As pontuações das infrações são 3 para as infrações de natureza leve, 4 para as infrações de natureza média, 5 para as infrações de natureza grave e 7 para as infrações de natureza gravíssimas, entendeu? A parada é assim, 3, 4, 5... pula para 7. Não tem o 6. Letra C fala o quê? Que a infração é de natureza média. Agora acho que você já sabe que é gravíssimo, tu eliminaria, mas vamos continuar. Tem mais erro aqui. Dizer que a pontuação, que a infração de natureza média pode ter multa multiplicado. Não, não pode. Multiplicação de multa só ocorre nas infrações de natureza gravíssima. Só infrações de natureza gravíssima podem ter o valor da multa... E só as infrações de natureza gravíssima podem ter os valores da multa multiplicado por 2, 3, 5, 10, 20, 60, entendeu? Não pode acontecer isso nas infrações de natureza leve, nem grave, nem essa aqui, média. Erro na letra A, caquinha na letra B, trem sinistro na letra C, só sobrou para você marcar a letra D. Conduzir um veículo com a documentação toda estranha é uma infração de natureza gravíssima e a responsabilidade disso é do proprietário do veículo sempre, 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 sem exceção. Letra D nessa, vamos seguir. São medidas consideradas erradas e que não devem ser adotadas em caso de sinistro de trânsito. O que é um sinistro de trânsito? Sinistro de trânsito é acidente de trânsito. É uma maneira mais chique que encontraram de falar acidente de trânsito. Agora é sinistros de trânsito, é mais chique, né? Então o que não deve ser feito? Vamos começar ali da letra D para a letra A, para ficar diferente um pouquinho, para não cansar? Estancar a hemorragia pressionando sobre o ferimento, porém, tomando o máximo de cuidado para não tocar diretamente na secreção, isso não deve ser feito? Deve sim. Que isso? Está certo. Repare que a pergunta quer que você marque as coisas que são erradas. Então, se letra D é uma coisa certa, você não vai marcar não, hein? O que a letra C está falando? Que errado é ligar para o socorro especializado somente após sinalizar corretamente. Desde quando isso está errado? Isso aqui está certo. Você chegou num sinistro de trânsito, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que sinalizar para evitar novos acidentes. Essa é a primeira ação a ser tomada, sinalização. Você não pode se colocar em risco para ajudar uma pessoa porque não faz sentido. Uma pessoa está precisando da sua ajuda, você vai lá de qualquer maneira ajudar ela. Se você se ferir, se machucar, você vai ajudar quem machucado? Ferido. Estraçalhar. Ou pior ainda, conseguiu entender que tem lógica? Você tem que se colocar em segurança para você conseguir oferecer uma ajuda ao próximo. Isso é uma questão de lógica mental. Então falar que a pessoa tem que ligar para o socorro somente após sinalizar corretamente, tá certo. Vamos ver se dá para marcar a letra B. Sinalizar antecipadamente a área do acidente. Correto, você tem que sinalizar antes do acidente, não é depois e nem no local. Tem gente que sinaliza o local do acidente. Ué, pessoal, mas aí uma carreta tá vindo a 110 km por hora, porque talvez ali a via permite essa velocidade, não sabe que tem acidente, estampa na curva, o acidente já tá ali a 1 palmo dela. Uma carreta a 110 dá para frear com 1 palmo para evitar uma nova colisão? Não tem como. Então você tem que sinalizar antes do acidente, bem antes, com a distância correta, para que a pessoa possa tomar uma atitude, frear, desviar, entendeu? O errado dessas 4 opções é a letra A, remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Você não deve mexer numa vítima, movimentar uma vítima, a não ser num caso extremo. Vamos supor que o veículo após a colisão esteja pegando fogo. É certeza absoluta que a pessoa do interior do veículo inconsciente vai vir a óbito por queimaduras severas. Então, nesse caso, você quebrar o vidro, abrir a porta, meter a mão e arrancá-la de lá faz sentido. O veículo
por exemplo, capotou, tombou com as rodas para cima, o teto para baixo, a pessoa está presa ao cinto, né, dentro de um rio. O rio está enchendo, está chovendo muito, tromba d'água, tá? Existe tromba d'água? Sério, existe, né? Minha mãe falava muito isso, tromba d'água. Uma tromba d'água está enchendo o rio, de repente a água está subindo. Não faz sentido, você vai lá, mete a mão naquele cinto, rasga ele no dente, arranca a pessoa de lá, independente se vai causar um prejuízo maior. Você está salvando a vida. Nesse caso, sim. Você deve movimentar antes de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Agora, em condições normais, se é que pode chamar um acidente normal, né? Em condições normais, não mexe, não. Então, quando fala que remover imediatamente as vias do interior do veículo, tá errado. A pergunta não quer que tá errado, pode marcar a letra A. Vamos seguir. A maior causa de poluição do ar nas cidades é decorrência, ou seja, vem de onde? De onde vem essa parada? Letra B está dizendo que vem do fluxo de veículos. Tá certo, professor? Sim, mas a pergunta que eu deixo aqui no ar é: só dos veículos? Não tem nenhuma outra fonte, não? Letra B tá certa, mas vamos procurar se não tem uma resposta mais completa? Vamos ler a letra C. A poluição vem do fluxo de pessoas. Pessoas andando polui? Tem provas que aqui, em vez do fluxo de pessoas, bota assim, do intenso fluxo de veículo de tração animal. Andar a cavalo polui? Sério? Um cavalo puxando uma charrete ou uma carroça polui? Sério? Lê esse trem com atenção, hein? Letra D tá dizendo que todas as alternativas estão corretas. Não, mentira que eu acabei de falar que a letra C tá errada. Então, só sobrou a letra A para você marcar. Poluição é oriunda da atividade industrial mal planejada e do intenso fluxo de automóveis. Tá vendo que não é só o que está na letra B? É do automóvel, porém também das indústrias. Elas chaminé emitindo aqueles trem sinistro para usar. Ave Maria! Pensa nos trilhões de indústrias que tem emitindo aqueles quinquilhões. Existe quinquilhão, né? Aqueles quinquilhões de pobre, de troço para as atmosferas, Ave Maria. Eu não sei como é que esse planeta aguenta, não sei, eu queria saber, sério, eu não sei, é o planetinha resistente. Ofuscamento, que é a cegueira temporária, mesma coisa, então ofuscamento, excesso de brincadeiras, objeto mal acondicionado na garupa da motocicleta e chuva intensa, são, respectivamente, condições adversas de quê? Faça um alerta antes de ler as opções de resposta. Cuidado com essa palavra aqui, respectivamente. Sempre que tem essa palavra respectivamente, significa que você, às vezes, na resposta, tem que procurar não só a resposta certa, que contém itens certos, mas na ordem com que foi apresentado na pergunta. Tudo que falou na pergunta são, respectivamente, condições adversas de tempo, via, condutor e luz? Não, pessoal, já começou errado, então você não precisaria nem perder tempo. Porque veja bem, ofuscamento é uma condição adversa de luz, não é uma condição adversa de tempo. Condição adversa de tempo seria, por exemplo, chuva, neblina, granizo, cerração. Isso é condição adversa de tempo. Começou falando de ofuscamento, que é uma condição adversa de luz. O primeiro item da resposta A é tempo, então você já elimina. Letra B está falando que é cegueira, condutor, via tempo. Primeiro item não existe, então você não precisaria nem ter perdido tempo lendo o resto. Não existe a condição adversa de cegueira, existe condição adversa de ofuscamento, que é de luz. O nome correto é luz. Ofuscamento é a consequência da condição adversa de luz. Então não tem condição adversa de cegueira. Tudo que está na pergunta são condições adversas de trânsito, veículo, carga, passageiro. Primeiro item está errado. Ofuscamento é uma condição adversa de luz, não é de trânsito. Condição adversa de trânsito seria, por exemplo, o trânsito intenso. Trânsito congestionado, tudo parado. Alguém pode vir assim, destampar numa curva e bater no último veículo que está parado lá no congestionamento. Então, se eu já eliminei a B e D para você, só sobrou para marcar a letra C. Ofuscamento, que é cegueira temporária, é condição adversa de luz. Quando uma pessoa fica com muita brincadeira dentro do veículo, às vezes assistindo um vídeo. Ah, nada aí, maluco, sinistro esses vídeos aqui, se liga aqui. Quem está possibilitando um acidente não é o passageiro com brincadeira te mostrando o vídeo, tirando sua atenção? Então isso é uma condição adversa de passageiro. Se amarrar uma bagaceira errada na moto, aquela parada cai na via, o veículo que está atrás assustado desvia, bate no outro, derruba de uma ponte. O objeto mal acondicionado, mal amarrado na garupa de uma moto, como nesse caso que citou a moto, é uma condição adversa de carga. E, já falei, chuva intensa, cerração, neblina, condição adversa de tempo. Para acertar essa pergunta, letra C, vamos seguir. Elisa possui CNH categoria B com EAR. Presta muita atenção nessa informação aqui, com EAR. Elisa possui CNH categoria B com EAR. Por ter cometido várias infrações, acumulou
35 pontos em seu prontuário e corre o risco de ter seu direito de dirigir suspenso. Para evitar que isso aconteça, o que nós podemos aconselhar para a Elisa fazer? Letra A está dizendo que ela pode pagar as multas pelo SNE, ou seja, Sistema de Notificação Eletrônica, pois com isso a pontuação é zerada. Se tu der esse tipo de conselho para Elisa, tu quer o mal dela. Não, vamos falar melhor. Se tu quer aconselhar a Elisa a fazer alguma coisa que presta, primeiro entenda das coisas para aconselhar, né? Dá um conselho sem entender do que você tá falando. É sinistro, né, editora? Tem gente que às vezes quer dar uns conselhinhos que ela não entende nada do que tá falando, poxa. Tá louco, isso aqui não existe. Quando você vai pagar uma multa usando o sistema de notificação eletrônica, você apenas ganha 40% de desconto ao invés de 20%. Porque uma multa paga até a data do vencimento, por padrão, por lei, já está especificado no Código de Trânsito Brasileiro que você tem direito a 20% de desconto. Ou seja, uma multa de R$1.000, você pagaria só 800 porque você ganhou R$200 de desconto. Quando você opta pelo sistema de notificação eletrônica, você abre mão de defesa e recurso, você reconhece tá errado ou errada, aí por causa disso tu ganha mais 20%, que chega a 40%. Então se a multa seria R$1.000, você vai pagar apenas 600, porque 400 foi desconto. Apenas isso. O sistema de notificação eletrônica te dá direito a 40% de desconto ao invés de 20%. Mas no zero pontuação tem nada a ver com pontuação. Vamos ver o que a letra C tá falando. Elisa, transfira todos os pontos pro seu esposo, de preferência. Editor, é só pra isso que esposo serve? Temos que sim, né? Tem uns que sim, só serve pra isso, infeliz. Essa parada de transferir pontuação para uma pessoa que não foi ela que cometeu a parada errada, isso é do mal. Além disso ser um crime, isso é crime, acho que é fraude processual, um negócio assim, não é? Fraudar um processo, induzir a erro um agente, essa bagaceira é séria. Além disso, além do que eu acabei de falar, que essa parada é séria, você pode ser punido severamente por isso, não são todas as pontuações que você consegue transferir para uma outra. Por exemplo, quando uma autuação foi gerada por um equipamento obrigatório do veículo que está defeituoso ou inexistente, ou por problemas com a documentação do veículo, essa pontuação ela vai sempre, em todos os casos, sem exceção, para o proprietário. Não tem como você passar para o condutor se essa infração é do proprietário, e não tem como você passar para o nome de uma outra pessoa se o nome dela não está no documento como proprietário. Existem pontuações que você até consegue passar para uma outra, tem pontuações que não. Então tá errado a letra C. Errado porque transferir o ponto para uma pessoa que não é ela a causadora da bagaceira. Tá errado e também porque não dá para transferir tudo quanto é ponto, não. Qual o conselho para Elisa que a letra D traz? Recorra das multas imediatamente em segunda instância. Você não tem como recorrer imediatamente em segunda instância, pessoal. Tem umas etapas que você tem que seguir, que você tem que pular, entendeu? Você tem... Tá difícil aí. Tem umas etapas que você tem que seguir. Quando você é autuado de uma multa, a primeira etapa é defesa prévia. Você faz defesa prévia da notificação de penalidade junto ao órgão autuador. O órgão autuador analisou aquela bagaceira. Isso, tá errado. Vamos multar essa pessoa assim. Aí você tem como segunda tentativa a primeira instância. Jari, primeira instância, você viu? Vê a defesa prévia antes da primeira instância. Aí na primeira instância o examinador fala assim, tá aqui, certinho, multa essa pessoa assim. Pronto, você tem a segunda instância administrativa que tá falando aqui, ó, recorra imediatamente segunda instância, pode ser CETRAN ou um órgão colegiado. Tá acompanhando as linhas dos meus raciocínios? Primeira etapa é a defesa, perdeu, vai para recurso em primeira instância, perdeu, agora sim, próxima etapa é segunda instância, junto ao CETRAN ou um órgão colegiado se a autuação foi feita por um órgão da União. A segunda instância é para tentar reverter algo que não deu certo na defesa e na primeira instância. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra B. O melhor conselho que você pode dar para a pobre coitada da Elisa é: Elisa, corre lá, faz um curso preventivo de reciclagem, zerando assim a pontuação. Traduzindo para o bom português. Quando uma pessoa tem EAR, ou seja, exerce atividade remunerada, anotada na CNH, significa dizer que, seja lá qual foi a natureza da infração que ela tenha cometido, ela precisa acumular 40 pontos para ser suspensa. Foi por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção nesse EAR, quando eu estava lendo a pergunta. Quando alguém tem EAR, independente da natureza da infração cometida, ela precisa de 40 pontos para ser suspensa. Porém, existe uma colher, nem a colher de chá, é uma concha de chá, né, editora? Que as autoridades
autoridades de trânsito dão, que é a seguinte: quando a pessoa ultrapassa 30 pontos e ela não supera 39, ou seja, entre 30 e 39 pontos, ela pode fazer um curso preventivo de reciclagem. Espontaneamente ela procura uma empresa credenciada pelo Detran, autorizada para isso, e fala: Então, eu quero fazer um curso preventivo para zerar minha pontuação. Pronto, ela vai fazer esse curso e vai voltar a estaca zero. Ela vai precisar de mais 40 pontos para ser suspensa. Então, o melhor conselho e o conselho mais correto que você pode dar para Elisa é o que tá na letra B. Faz curso preventivo, zera sem pontuação. Vamos seguir. Tá vendo esse maluco aqui? Esse maluco aqui é de um canal chamado Sim Passei. Pensa num maluco que explica bem. Além desse humilde canal que está falando para você nesse momento, é o único que eu te aconselho a assistir para você passar na prova do Detran. Esse doidão aqui explica bem, corrige provas reais, te ensina macetinhos que você só encontra aqui nesse canal. Além de mim, é o único que eu te aconselho a assistir. É bom, pode confiar. No que se refere à defesa da autuação e recursos de multas, acabamos de falar desse trem, quais fatores as tornam nulas? A letra está dizendo que falta de legitimidade torna a defesa e a autuação nulas. Tá certo? Tá errado? Tá certo. Quando, por exemplo, uma pessoa que não foi autorizada por você legalmente vai lá tentar fazer defesa e recurso para você, não funciona. Tem que ser a pessoa que cometeu a parada, a responsável, ou uma pessoa autorizada legalmente por ela, através de uma procuração, até uns meios transmissões legais, né? Então tá certo, isso aqui torna assim a defesa e o recurso de multas nulo. B já cita a falta de assinatura e intempestividade como causas para anular uma defesa e um recurso, certo ou errado? Certo. Falta de assinatura não precisa explicar, qualquer pessoa sabe. Intempestividade é apresentar essa parada fora do prazo. Você tem prazos para apresentar uma defesa e apresentar recursos em primeira e segunda instância, não tem? Você sabe que prazo é esse? Vou te dar 30 dias para você responder. Então, se você chega lá e quer apresentar uma defesa e um recurso 90 dias depois da parada, ou 120 dias, 33 anos, não vai funcionar. Quem tá analisando vai olhar e pensar: toma, lixo. Quais são as coisas que a letra C cita? Incompatibilidade com a situação ou fato. Isso aqui torna uma defesa e um recurso nulo? Sim, claro. Você recebeu uma notificação de autuação por avanço de sinal vermelho. Aí você alega na sua defesa que você estava sim usando capacete de segurança. Tem um trem aí que não tá se encaixando. Tá tudo correto, todas as alternativas estão corretas. Pode marcar a letra D e deixa eu dar só um toquezinho, uma dica. Em 80% dos casos, todas as vezes que aparece na prova do Detran, todas as alternativas estão corretas, será essa a resposta certa. Em 80% dos casos. Mas lembre que dentro de 100%, quando fala de 80%, existe 20% que não é. Então vai que por azar seu, você está lendo uma questão de prova que é os 20% que não é todas as alternativas. Então não tenha preguiça de ler todas as alternativas para conferir, não. Figurinha para analisar. Ave Maria, isso aqui é difícil demais. Liga as turbinas da sua atenção aí que você vai precisar. Sendo essas vias consideradas urbanas, que veículo está realizando manobra de forma errada. Seria o veículo C, letra A? Vamos analisar, uai. Ele está aqui posicionado à direita da via, tá certo? Ele vai seguir em linha reta. Ele está fazendo o que de errado? Nada. Está posicionado corretamente, está seguindo em frente. Professor, seria então o veículo B. Tô sentindo que é o veículo B. Ih, melhores sentimentos seu aí, que não é não. Esse veículo B está posicionado corretamente para conversão, porque ele vai entrar à direita, ele vai fazer uma conversão para a direita. E sempre que você vai fazer uma conversão para a direita, você se posiciona à direita da via. Então ele está posicionado corretamente, fazendo a conversão na mão correta de direção. Tudo que o B está fazendo está certo. Letra D está dizendo que todos os veículos estão errados. Não, acabei de falar que o veículo B e o veículo C estão corretos, então letra D está eliminada. Só sobrando como opção para marcar veículo A. Esse veículo sim está fazendo trem errado. Veículo não, condutor do veículo, né? Que o veículo sozinho não está dirigindo. Agora vamos analisar por que ele está fazendo trem errado. Se liga aqui, pessoal. Sempre que você vai fazer uma conversão à direita, você deve se posicionar mais à direita da pista de rolamento. Esse maluco aqui está posicionado totalmente do lado esquerdo. Ele deveria se posicionar do lado esquerdo se isso aqui for uma via de mão única e ele for entrar à esquerda. Só que aqui ele está posicionado à esquerda para entrar à direita, ele está fazendo um zigue-zague do cão para fazer uma manobra. Isso está errado. Basta pensar que fazendo isso ele vai passar na frente de um veículo que porventura está aqui do lado dele.
Apesar da manobra estar certa, ele está manobrando do lado certo da mão de direção, mas o posicionamento completamente errado. A pergunta quer que você aponte: o veículo está fazendo pré-errado. Letra C, veículo A. Vamos seguir. O órgão ambiental que fiscaliza e cria programas objetivando o controle dos níveis de poluição emitido pelos veículos automotores é o CONTRANDIF, letra D? Não. CONTRANDIF é o CONTRAN do Distrito Federal. É o órgão máximo normativo que cria regras, normas e procedimentos, porém, do Distrito Federal. Seria então o DETRAN, letra C? Não, o DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito. É aquele órgão que emplaca veículo, fiscaliza as autoescolas, que emite aí a CNH e a PPD. Então, professor, eu vou marcar CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? Não, o Conselho Nacional de Trânsito, ele emite normas, cria normas, regras e procedimentos, é o órgão normativo máximo da União. Ele não é órgão ambiental, não. O órgão ambiental é o CONAMA. Esse CONAMA, ele cria um programa chamado PROCONV. E para você não esquecer que CONAMA é um órgão ambiental, basta anotar o macetinho que eu vou te passar agora. Os órgãos ambientais, a sigla que dá nome ao órgão, sempre vai terminar com MA. Esse MA significa meio ambiente. Existe o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Percebeu que o IBAMA termina com MA? Anota isso, memoriza. Órgãos ambientais, o nome deles, a sigla que dá nome ao órgão, termina sempre com MA. Repara que CONTRAN, DETRAN e CONTRANDIF não terminam com MA. Se você soubesse esse macetinho antes dessa pergunta, você teria acertado. Letra A, bora seguir. Podem ser citados como alguns dos sinais e sintomas do estado de choque. Sudorese, ou seja, suar demais, a pessoa está pingando, derretendo. Isso é sinal de estado de choque? Sim, a pessoa quando está em estado de choque, a temperatura aumenta e o corpo, para compensar, começa a emitir água para resfriar o corpo humano, para o corpo humano não entrar numa situação perigosa de superaquecimento, tá certo. Pulsação rápida e fraca, sim, a pulsação ela fica rápida porque o coração está bombeando mais sangue, porém de forma fraca. Palidez, sim, a pessoa fica pálida, fica assim. Então, todas essas alternativas estão corretas. Acabei de falar desse negócio de todas as alternativas estão corretas em 80% dos casos. Aí, ó, 80% dos casos aí. Ó, mas não deixa de ler todas as respostas, não. Não vai assim, ó. Lê a pergunta. E aqui, todas as alternativas, já vou marcar, não vou nem perder os meus tempos. Hein, a duração da prova é 50 minutos. 50 minutos. Vai fazer qual é a diferença da sua vida inteira num dia de 24 horas? Para pra pensar um pouquinho. Então, tá custando caro pro maluco. Fora a frustração, taxinha de reteste. Que é isso, ver os amigos passando e você não. Acorda, leia devagar, tranquilo. Quando uma sinalização não permite que um condutor faça uma conversão para o lado direito da via, ela tem a seguinte configuração. Seria essa aqui da letra D? Não, isso aqui nem proíbe nada. Isso aqui é uma placa de advertência que está informando. Tem uma curva fechadinha ali na frente. Se você está 100 por hora, reduza para 30, para 20, para 10. Nome dessa placa, curva acentuada para a direita. Professor, eu tô sentindo que vai ser a letra B. Isso aqui tá proibindo uma conversão à direita. Esse sentimento seu tá fraquinho, hein? Essa placa aí tá dizendo que você não pode fazer um retorno pelo lado direito da via. O nome dessa placa é proibido retornar à direita. Nada a ver com conversão, não. Letra A, para proibir conversão à direita, essa placa não tem, não. Placa que proíbe uma conversão à direita é essa da letra C. Proibido conversão à direita. Muito cuidado que existe a placa proibido conversão à esquerda. Vai que na hora da prova lá tu tá cansado, tá com sono, tá com pressa, tá com preguiça. Lê de qualquer jeito, sei lá, porque tá com a cabeça no mundo das luas, no fundo do mar. Proibido virar à direita é essa, letra C, vamos seguir. No dia a dia do trânsito das grandes cidades, existem certas condições que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Podemos citar como algumas dessas condições. Só uma observação, não é só nas grandes cidades não, em qualquer lugar onde tem trânsito, existe condição adversa. Então, isso aqui é em qualquer lugar, bota aqui nas grandes cidades para você às vezes ficar prestando atenção nessa informação e ficar perdendo tempo. Mas a resposta é a mesma para qualquer tipo de local, cidade grande, cidade pequena, interior, qualquer coisa, tá bom? Letra A está dizendo que buraco na via, serração e freios eficientes, isso são condições adversas? Toma aí a legítima pegadinha, começa certo, termina errado.
O começo está certo, buraco na via, sim, é uma condição adversa, serração é uma condição adversa, agora, freio eficiente, freio que funciona, isso não é condição adversa não, ao contrário, isso evita acidente. Cuidado com a legítima pegadinha, aquilo que começa certo termina errado. Letra B, chuva, certo, isso aqui provoca acidente, fumaça provoca acidente. Agora, farol regulado. Farol regulado é um farol que está funcionando pianinho, tranquilo, perfeito. Pianinho. Onde você mora tem essa expressão? Pianinho. Aqui no Espírito Santo tem esse negócio funcionando pianinho. Tá funcionando. Então, se o farol está regulado, isso não é uma condição adversa porque evita acidente. Condição adversa é o que causa. Letra C, pneu gasto causa acidente? Causa, então é condição adversa. Ofuscamento causa acidente? Causa, então é condição adversa. Agora, boa visibilidade, não. Se eu estou enxergando tudo certinho, tá tudo no esquema, eu estou tendo visão ampla de tudo que está acontecendo, isso não provoca acidente, ao contrário. Então isso não pode ser condição adversa. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra D. Trânsito congestionado, que é uma condição adversa de trânsito, provoca acidente. Fadiga, que é uma condição adversa do condutor, provoca acidente. Sinalização precária, que é uma condição adversa de via, também provoca acidente. Se essas três coisas provocam um acidente, são chamadas de condições adversas. Em um veículo automotor, para que os cilindros realizem o ciclo de funcionamento com um tempo de cada vez, é necessário que ocorra o quê? Queima de combustível, letra A. Isso aqui tá certo, isso aqui é óbvio, mas tá vago. E eu quero te dar um macetinho, mais um. Vai anotando aí porque tem macetinho que você só ouve aqui no canal Sim Passei com o professor Sidney de Souza. Quando você vê uma resposta para uma pergunta de prova do Detran meio vago, incompleto, faltando um pedacinho, faltando uns trem, tá certo, mas tá faltando uns trequinhos, marca não que vai estar sempre errado. Aqui tá o exemplo. Queima de combustível não está errado, tá certo. Porém, é só isso, tá faltando alguma coisa. Letra C está dizendo que é uma etapa de cada vez, ou seja, se eu tenho os 4 tempos de um motor trabalhando, tem que ser uma etapa de cada vez, mas isso é óbvio, só que não está meio vago? Uma etapa, qual etapa? Está falando das etapas dos tempos do motor ou está falando de outras etapas? Você nunca pode falar que isso aqui está errado, mas está vago. Letra D está falando que todos os ciclos de forma sincronizada. Você pode falar que isso aqui está errado? Nunca. Os ciclos têm que ser feitos de forma sincronizada. Mas em que ordem? É o primeiro, quarto, o terceiro e o segundo? É o primeiro, segundo, quarto e o terceiro? É o primeiro, o terceiro, o segundo e o quarto? Tá falando dos ciclos do motor ou tá citando outros ciclos? Que existem outros ciclos. Então tá certo? Sim. Tá óbvio? Sim. Mas tá vago. E quando tá vago não marca não. Para acertar essa pergunta difícil, complicadinha, letra B. O perfeito funcionamento das válvulas de admissão e de escape. Tá vendo que tá bem explicadinho, detalhado? Não tá faltando nada? Porque se você pensar que os ciclos do motor, eles são divididos em 4 tempos ou 4 ciclos. Admissão, compressão, explosão e escape. Para que os dois do meio funcionem, o primeiro e o último tem que funcionar. Repara, não tem como o segundo, que é a compressão, funcionar se não houve admissão. Nunca que explode se a coisa não comprimir. E para começar tudo de novo, é preciso que libere todas as fumaceiras estão lá dentro do cilindro. Então, para que esses dois funcionem corretamente, o primeiro e o último tem que trabalhar de forma legalzinha. Na verdade, todos os 4 têm que trabalhar sincronizado. Mas o primeiro e o último é que fazem com que os dois do meio funcionem. Você conseguiu entender? A estabilidade dos veículos, tanto nas retas quanto nas curvas, é garantida pela manutenção correta dos seguintes sistemas. Sistema de frenagem e rodagem, letra D, professor, posso marcar isso aqui? Não, marca não, vai por mim. O sistema de frenagem e rodagem, ele é responsável pelo movimento, né? O sistema de rodagem é pelo movimento do carro e o sistema de frenagem é pela desaceleração, pela parada. Eles são responsáveis por outras coisas. Sistemas existem, mas não são responsáveis pela estabilidade do veículo, não. Professor, eu estou afim demais de marcar a letra C, sistema de transmissão e de ignição. Pode marcar? Fica à vontade, o dinheiro é seu. Tá afim de gastar dinheiro que tá cheio de reteste? Não tem outra coisa para gastar seu dinheiro, não? Se você tem outras coisas para gastar esse dinheirinho, gasta com outras coisas, não gasta que tá cheio de reteste, porque nem a letra C, não. Sistema de transmissão, ele transmite alguma coisa para algum lugar, a força do motor para as rodas. E sistema de ignição é aquele que dá partida no motor. Não tem nada a ver com estabilidade. Bom, então eu acho que é a letra B. Um amigo meu falou, quando não é C, não é D, é B. Ih, muda essas amizades suas. Não. Sistema de arrefecimento, ele reduz a temperatura do motor. E o sistema de lubrificação, como o próprio nome já diz, lubrifica. Para acertar essa pergunta, letra A. Sistema de direção e de suspensão, que tem tudo a ver com estabilidade dos veículos. Nas curvas, nas retas, tem a ver com a estabilidade do veículo. Bora para a próxima.
A visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, é bastante reduzida ao dirigir em que situação ou em que lugares. Letra D diz que é nos dias claros com céu azul e sol forte. Então, quando o dia tá claro, você tá enxergando tudo bonitinho, tá tudo certo, você tem visão ampla das coisas. Isso reduz a visibilidade? Sério? Ave Maria, só marca um tem desse quem tá muito desatento. Nas vias urbanas dotadas de iluminação pública, ou seja, à noite, quando começa a escurecer, acende aquelas luzes de LED possante, mesmo parece fugiu o nome, aqueles faróis de helicóptero da polícia mesmo, de 1 trilhão de volts, o troço lá ilumina uma cidade inteira. Quando você tem esse tipo de iluminação, a sua visibilidade é beneficiada, favorecida, concorda? Claridade não reduz visibilidade não, pessoal, não sei que fosse ofuscamento, não tá falando de ofuscamento, tá falando de claridade normal. Quando você está num túnel e ali também está claro, onde deveria estar escuro está claro, isso reduz visibilidade? Muito pelo contrário. Reduz visibilidade o que está na letra C. Se você está de noite, não tem iluminação pública. Se você está dirigindo sob chuva, que a visibilidade fica comprometida. Se você está diante de uma neblina, de uma cerração, de uma garoa, isso reduz a visibilidade. Atrapalha a sua visão, embaça as suas vistas. Letra C tem tudo a ver com a pergunta, pode marcar. O que eu fiz nesse vídeo? Eu te mostrei perguntas muito cobradas na sua região. Mas você acha que só tem essas? Ah, não, quem dera, tem mais, tem muito mais nesse vídeo aqui. Clica nesse vídeo agora para você não perder tempo. Pra você saber o que está caindo na sua região. Para você acertar todas as perguntas, passar com notaço.